pessoal, sejam bem-vindos à primeira aula do Microsoft Word 2013. Nessa aula nós vamos ver o que é um editor de texto, vamos conhecer um pouquinho do Word, os modos de exibição e configuração de página de impressão. Primeiramente, vamos falar um pouquinho sobre editor de texto. O que é um editor de texto? O editor de texto é a evolução da máquina de escrever. Antigamente a gente precisava datilografar em papel os textos e quando a gente errava, às vezes perdia tudo aquilo que a gente datilografava. Após o surgimento do editor de texto, isso modificou bastante. Você passou a digitar todo o texto, poder corrigir esse texto e imprimir o quantas vezes você quiser. O início, o primeiro editor de texto, talvez o primeiro editor de texto mais famoso do mercado aí foi o WordStar. Ele ainda funcionava no antigo DOS. O DOS era um sistema diferente do Windows de hoje, era uma janela preta onde você acessava as coisas através de comandos. Então o editor de texto, para que você pudesse usar ele, você precisava saber inúmeros comandos, precisava decorar listas imensas. Com o surgimento do Word, isso acabou. Passou a ser intuitivo, passou a ser em modo gráfico. Eu não preciso mais decorar comandos nem nada, apenas eu preciso saber onde estão as coisas. E aí é que entra a necessidade do curso do Word. Existem muitos recursos dentro do Word e muita gente trabalha até com editor de texto, mas fica perdido no meio desses recursos. Isso faz com que você trabalhe mais lento. Bom, o Word ele começou a ser comercializado através do pacote Office em 1995. Foi o Office 95, que durou até 1997, quando surgiu o Office 97. E assim sucessivamente, né, até a versão do Office 2013. Isso vocês podem acompanhar aqui através da tabelinha, né, que eu coloquei aqui do lado, com essas versões todas do Word. Então, antes de existir o Office, o Word ele era comercializado à parte. Então eu podia comprar só o Word, só o Excel e assim por diante. Então, depois do Office, ele passou então a ser comercializado, né, dentro de um pacote, e esse pacote de acordo com a necessidade do cliente. Então, ele coloca, né, o Word dentro de um pacote. Todos os pacotes Office vão ter o Word, né? Porém, nem todos os pacotes Office têm os demais softwares. Vamos iniciar vendo as partes que a gente tem aqui na janela do Word. Então, logo aqui em cima nós temos a barra de títulos. A barra de títulos ela conta aqui com uma barra de ferramentas que é chamada de acesso rápido, onde eu posso colocar atalhos aqui para acessar alguns recursos do Word. Então, se eu clicar aqui, olha, eu vou ver algumas opções que eu tenho de atalhos e poderia escolher mais outras opções de atalho. Então, aquelas teclas que você usa mais, né, aqueles recursos que você usa mais, você pode deixar na barra de acesso rápido. Logo em seguida, eu tenho o nome do documento que eu estou trabalhando agora e depois o nome do software, o Word. E aqui no canto, né, as teclas de controle que maximizam, minimizam e restauram a janela do Word. Bom, logo abaixo nós vamos encontrar aqui a faixa de opções. Essa faixa de opções ela é gerenciada pelas abas. Então aqui eu tenho abas, muitos chamam de guias também, pode ser ou aba ou guia, né? Essas guias elas vão ocultar aqui os comandos que eu tenho do Word, né? Os recursos que eu tenho do Word. Então isso daqui foi uma opção que a Microsoft fez a partir do Office 2007 para que pudesse ficar mais fácil, né, do usuário encontrar os recursos do Word. Até então isso era feito através de menus. Muito bem, essa faixa de opções que aparece aqui nas abas, né, ela é organizada através de grupos. Então você encontra aqui, ó, o grupo, por exemplo, na aba arquivo, né, na aba página inicial, desculpe, eu vou encontrar aqui o grupo área de transferência, o grupo fonte, o grupo parágrafo, o grupo estilo. Então veja que aqui inclusive tem uma barreirinha, né, que separa um grupo do outro. E então esses grupos aqui são assuntos que eu tenho dentro da página inicial. Aí eu posso, se quiser também, configurar a exibição dessas guias e abas. Aqui através da barra de títulos, eu tenho uma teclinha chamada opções de exibição da faixa de opções. E aí então eu posso ocultar as opções automaticamente. Então veja que oculta tudo, eu vejo a tela inteira do Word na minha tela aqui do computador, né? A janela inteira do Word. Eu tenho aqui mostrar as guias, então ele vai mostrar só as guias para mim. E eu tenho a opção padrão, né, que é mostrar guias e comandos. Então, fazendo isso, eu oculto e ganho mais espaço para trabalhar com o meu texto. Tá? Logo abaixo, eu tenho as réguas. Pode ser que no seu Word, assim que você acabar de instalar o Office, não apareçam as réguas. Se ele não aparecer as réguas, você vai aqui na guia Exibição, em seguida no grupo Mostrar, você clica, né, vista aqui
a opção régua. Então, ó, se eu tirar o visto aqui, ela vai desaparecer. Coloquei o visto, ela apareceu novamente. Tá? Na parte de baixo aqui da janela, nós temos a barra de status. Aqui na barra de status, eu vou estar vendo a numeração de página, né? Então ele me mostra aqui que eu estou na página 7 de 87 páginas e que eu estou no 10 de 14.833 palavras. O idioma que eu estou utilizando para esse texto é o português do Brasil. Aqui no canto direito, né, eu tenho alguns modos de exibição, que nós já vamos falar a respeito deles, né? E logo após eu tenho o zoom, que faz com que eu aproxime ou afaste a página, né? Lembrando que esse zoom não influencia nada na hora da impressão, ele apenas serve para que eu possa visualizar melhor o texto, né? Aumentando esse texto e vendo ele de longe também para ver se minha página está do jeito que eu gosto, do jeito que eu queria, né? Está já pronta para eu poder imprimir, para que eu não fique gastando páginas, né, mandando para a impressora. A gente sabe que é caro, né, bastante caro a tinta, né, dessas impressoras. Então a gente primeiro acerta direitinho e depois a gente imprime. Isso também nós vamos falar até o final dessa aula. Vamos falar agora dos modos de exibição do texto na janela aí do Word. Cada modo de exibição é indicado por uma situação. Então, se a gente for aqui na guia, né, exibição, nós vamos encontrar aqui os modos de exibição de texto. Então aqui a gente tem 5 modos de exibição de texto aí no Word. O primeiro deles, né, é o modo de leitura. Esse modo de leitura, o que acontece aqui? Quando a gente acessa o modo de leitura, veja que as barras todas aqui, elas desaparecem, as faixas de opções também desaparecem, e a gente fica com todo o texto, né, com a maior parte do texto possível aqui na tela para que eu possa ler. Se você tiver uma screen touch, ou seja, uma tela de toque, né, no seu computador, então você pode colocar o dedo, né, nessas setinhas aqui e ele vai mudar de página para você. Então ele vai exibindo, né, o conteúdo desse texto todo para você de uma forma melhor para você ler. Então você vai conseguir ver mais coisas em menos espaço, né? Então ele, na verdade, ele divide uma página em 2 aqui e coloca o máximo de texto possível para você nisso. Para eu poder sair desse modo de exibição, né, ou eu clico aqui em modos de exibição e escolho, né, o modo de exibição, ou eu vou dar um clique aqui embaixo, né, na barra de títulos, na barra de status, onde a gente falou já anteriormente. Aqui na barra de status eu vou no layout de impressão, que é aquele modo onde eu posso editar o texto. Então você vê que naquele modo de leitura eu não consigo editar o texto, e no Word 2013, se eu abrir o Word 2013, um documento já existente, ele já vai automaticamente para esse modo de leitura. Bom, o próximo que a gente está vendo aqui é o layout de impressão. Então, no layout de impressão, como é que eu reconheço ele? Eu tenho as réguas aqui, né? A régua na horizontal, a régua na vertical. Ele mostra para mim, se eu diminuir o zoom aqui na ponta, ele vai mostrar para mim a página, né, como ela seria impressa. Então, ele é aproximado, né? Ele aproxima o máximo possível para mim esse modo de como ela seria impressa. Depois eu tenho o modo layout da web. Esse é um modo, né, onde eu vejo o texto, né, com aquela aparência de página de internet, aquela aparência de web, né? Então ele não divide em páginas e sim em conteúdo, né? Ele cria conteúdos. Aqui inclusive eu posso trocar a cor de fundo, eu posso colocar alguns recursos que são recursos próprios da internet. Após isso nós temos o modo estrutura de tópicos. Esse modo nós vamos ensinar como usar ele um pouquinho mais para frente. Aqui eu posso dividir o meu texto, né, em títulos, subtítulos e corpo de texto. Isso vai ser bem interessante porque a gente pode criar um sumário no final, né, do nosso texto. A gente pode criar um sumário, ou para quem gosta mais aí um índice, né? Chama de índice ou sumário. Lógico que aqui nós também vamos ver que há diferença entre índice e sumário para o Word, né? Mas muita gente reconhece como índice, né? A gente vai aprender a criar então um sumário com ele também. Então vamos voltar aqui no modo de exibição. Aí a gente tem o último, que é o rascunho. O rascunho é o modo mais simples de exibição. Veja que ele coloca aqui uma página, entre uma página e outra ele coloca aqui quebra de seção ou quebra de página.
né, de uma página para outra, então vai aparecer isso e não a aparência da página. Esse é o recurso que menos vai exigir aí do computador, né? Então eu consigo ver mais textos em menos espaço e ele não vai utilizar muito o recurso gráfico do meu texto, então isso também vai agilizar a exibição do texto. Bom, o modo que a gente vai trabalhar sempre é o modo chamado layout de impressão, que é esse que deixa a minha página, né, que eu vejo a página como um todo, né, uma página parecida com aquela época onde a gente usava a máquina de escrever, né, então você está colocando a página aí. Então esses são os 5 modos de exibição que a gente tem no Word, e isso, aliás, gente, é assunto de muitos concursos públicos por aí. Ele pergunta, né, em qual é o modo, né? Há pouco tempo perguntaram aí no concurso da Caixa, qual é o modo de exibição onde eu posso visualizar o cabeçalho e o rodapé da página, né? O único desses 5 é o layout de impressão, esse que nós acabamos de ver agora, né? Então veja aqui uma perguntinha, né, que só quem sabe sabe, né? Não vai ter jeito, não vai responder aquele que não sabe, não consegue chutar, né? É complicado isso daí. Vamos falar um pouquinho mais sobre o zoom agora. Aqui na guia exibição nós temos um grupo chamado zoom. Em vez de eu usar o zoom que está aqui embaixo no canto direito da página, da nossa janela, nós podemos fazer o que? Clicar aqui, ó, no zoom, e aí clicar no botão zoom. Quando eu clicar nesse zoom, ele vai abrir para mim uma caixa de diálogo chamada zoom, e aí eu tenho um nível de zoom. Essa caixa de diálogo já é velha conhecida de quem usa o Word, né? Ela tem desde as versões onde o Word ainda utilizava os menus, tá? E aqui eu posso então colocar o zoom em 200%, em 100%, em 75%, da largura da página, da largura do texto, a página inteira, né? Ou posso visualizar várias páginas ao mesmo tempo. Eu escolho quantas páginas eu quero visualizar ao mesmo tempo. Aqui, por exemplo, eu vou escolher aqui, ó, 2x4 e vou dar OK. Olha lá, ele vai me mostrar uma porção de páginas aqui, tá? Eu posso também colocar aqui, ó, uma página. Ele me mostra uma página só. Largura da página. Veja que aqui eu tenho alguns atalhos, né? Eu posso vir direto aqui no zoom e abrir a caixa de diálogo, ou eu ainda posso, né, pegar as opções que estão aqui dentro do grupo zoom. Então se eu clicar aqui em 100%, né, ele vai me mostrar o zoom de 100%. Esse zoom, como eu já falei anteriormente, vai variar de acordo aí com a resolução da tela do seu computador, né? Conforme a resolução, o tamanho da tela, esse zoom de 100% pode ser insuficiente, eu posso precisar de mais. É o caso aqui do meu, está dando 100%, mas eu posso aumentar mais para que ela fique da largura da página, né? Eu tenho aqui como ajustar automaticamente, se eu clicar em largura da página. Então ele já vai deixar para mim, ó, só, né, as margens aqui à esquerda e à direita, né? Então esquerda e direita, as margenzinhas aqui, ele o máximo possível a exibição pegando o texto inteiro da página. Próxima coisa que nós vamos ver agora é a configuração da página, isso já visando a impressão, né? Então essa configuração de página, ela é feita através aqui da guia layout de página, tá? Então o layout de página, veja que eu tenho aqui em configurar, no grupo configurar página, eu tenho margem, orientação, tamanho, coluna e assim por diante, tá? Aqui vamos começar a aprender um outro recurso, né, que a gente tem dentro dessas faixas de opção, onde eu tenho o grupo aqui configurar página. Veja que se eu olhar aqui no cantinho, eu vou ter um botãozinho, tá? Esse botãozinho ele é chamado de opção, né, opção de grupo. Então clico na opção de grupo e ele vai me dar a caixa de diálogo configurar página, outra também velha conhecida de quem já usava o Word desde a época dos menus aí. Então aqui eu tenho todas as opções para fazer a configuração da página, né? Então aqui nós temos quanto seria aí a margem superior, a margem inferior, a margem esquerda, margem direita, a medianiz, né? Medianiz é um espaço que você pode deixar aí para poder fazer a encadernação, né, do documento. Então você imprimiu o documento, perfurou o documento e aí essa área de perfuração ela não vai interferir então no texto, então não vai ter problema de você perfurar por cima do texto. Então eu posso deixar uma área de medianiz, né, e aí eu posso também selecionar, né, qual é a posição da medianiz. Se eu quero ela à esquerda, à direita, tal, e posso arrumar esse tipo de situação também. Na orientação, eu posso deixar ele como retrato ou como paisagem, então seria aí a página em pé e a página deitada. Tenho aqui
a guia papel, onde eu posso modificar a folha, né, o tamanho do papel que eu estou utilizando. Como já falei anteriormente, o A4 é o tamanho padrão do Word, mas eu tenho aqui vários outros tamanhos que eu posso escolher para o meu documento aí. E o mais usado seria o A4 ou o Carta, né? Esses são os dois tamanhos mais utilizados. Isso aqui é importante, gente, porque se você tiver com um tamanho Carta na sua impressora e tiver no Word com A4, isso vai dar uma diferença na hora de impressão. O A4 ele é mais comprido aí do que o tamanho Carta, né? O Carta é um pouco mais curto. Então, se eu estiver fazendo o documento no A4 e eu imprimir no Carta, vai faltar papel e ele vai puxar uma segunda folha, né? Muito bem. Então, aqui nas configurações da página, eu posso fazer isso também manualmente através dos botões que eu tenho aqui. Então, margem, né? Eu tenho como modificar aquela margem, em vez de ir digitando números ali, eu posso escolher ela no normal, no estreito, no moderado, no largo. Isso eu vou fazer com que ganhe mais espaço para digitar meu texto ou menos espaço para o texto. A orientação aparece logo em seguida, retrato e paisagem. O tamanho, que são aqueles tamanhos todos que nós comentamos, né? E aí outras opçõezinhas aqui que vamos deixar um pouquinho mais aí para frente, que nós vamos ver uma a uma delas, tá? Vamos ver agora como é que a gente faz então para imprimir o texto, né? Então eu já arrumei minha página, já fiz o texto todo, agora eu quero imprimir. Para imprimir eu vou clicar aqui na guia Arquivo, né? E em seguida eu vou escolher a opção Imprimir. Aqui em cima a gente tem o botão Imprimir, que vai dar o comando para fazer a impressão. Isso nós vamos fazer depois de ter configurado tudo, tá? A quantidade de cópias que eu quero de cada documento, então aqui eu posso colocar uma, duas, quantas eu quiser, tá? Embaixo nós temos a impressora. No meu caso aqui eu estou sem nenhuma impressora configurada no momento, então ele está me dando aqui enviar para o OneNote 2013, que é um software do pacote Office. Tenho aqui as configurações de página, imprimir todas as páginas, está como padrão, mas eu também poderia vir aqui embaixo e pedir para imprimir somente páginas pares ou somente páginas ímpares. Isso, por exemplo, para fazer frente e verso. Então você começa imprimindo as pares, depois troca, muda o papel, vira o papel, coloca na impressora, imprime todas as páginas ímpares e aí então você consegue o frente e verso. Aqui embaixo eu tenho o agrupamento. Pode estar agrupado, então se eu tiver mais de uma cópia com várias folhas, ele vai fazer lá 1, 2, 3, depois 1, 2, 3, 1, 2, 3, então ele vai colocando em sequência, né, na sequência cada uma dessas cópias. Se eu optar por desagrupado, então ele vai imprimir primeiro todas as páginas 1, depois todas as páginas 2, depois todas as páginas 3 e assim por diante, tá? Outra coisa que a gente poderia também selecionar seria aqui embaixo a quantidade de folhas que eu vou imprimir por página, tá? Aqui normalmente está uma página, né, uma página por folha, mas eu poderia colocar 2, 4, 6, 8, até 16 páginas por folha. Então ficaria aquele monte de paginazinhas pequenininhas, né, impressas numa mesma folha. Então eu poderia fazer miniaturas disso daí, tá? O que mais que eu posso fazer aqui? Posso também clicar nesse link, configurar página. Aí ele vai abrir aquela janela que nós acabamos de ver lá de configuração de página e eu posso fazer mais alguns ajustes aqui antes de enviar para a impressora. Feito isso, volto naquela primeira tecla e clico em imprimir e assim ele vai imprimir o documento para mim sem problema nenhum. Por final, vamos falar sobre a ajuda do Office, né? O Office ele traz uma ajuda para a gente. Eu falei lá no início da aula sobre a barra de títulos, onde a gente tem as teclas de controle da janela, e eu não falei sobre esse ponto de interrogação que aparece aqui em cima. Isso aqui é a ajuda do Office. Vamos dar um clique nele para ver o que acontece. Ele vai carregar a ajuda do Office, né? Ele tem que estar conectado à internet para fazer isso, tá? E aí então eu posso procurar os assuntos. A gente aprendeu alguns dele, como impressão, como medianiz. Eu poderia colocar esse assunto aqui dentro da caixinha de texto e procurar. Então ele vai procurar para mim, tá, esse assunto, vai achar aqui tópicos sobre ele dentro do banco de dados da Microsoft e também dentro da internet.
Então você pode ver que aqui, ó, ele está me dando Microsoft, ó, aqui, ó, Novo e Melhor, que é um outro site, tal. Então ele pode buscar para mim não só na Microsoft, mas também em toda a internet. Então, antes isso ficava restrito somente ao banco de dados da Microsoft, somente as ajudas da Microsoft. Então aqui ele pode trazer não só ajudas de texto, mas também vídeos, tá? Explicando para você como a configuração é feita, tá? Então essa é a ajuda do Microsoft Word. Dessa forma, nós então terminamos essa primeira aula do Microsoft Word. Espero que vocês tenham gostado. Caso tenham gostado, curtam esse vídeo. Caso tenham gostado, visite a página da internet da Micracom. O link está aí embaixo, tá? Comprem material didático, né? Assim você ajuda aqui o professor Maurício a desenvolver mais material didático, né? Esse material didático é bem bacana, está muito bem desenvolvido. Vocês tiveram a opção de dar uma olhadinha, né, aqui nele. Eu estou trabalhando em cima dele, então é uma apostila muito bem feita, muito bem elaborada, com bastante cuidado. Então curtam esse vídeo, acessem o site e a gente se vê na próxima aula. Até lá!